Brother, tem um risco aí de o microfone da merda. Risco é algo que o nosso cérebro não lida bem, ele quer te afastar dos riscos a qualquer custo. Afinal, não fosse assim, nós não teríamos dado importância aos leões na selva. O risco, de fato, é algo que nós temos que estar vigilantes. Porém, hoje em dia, os riscos são diferentes. Qual seria, então, a nossa relação atual com o risco? E eu vou além, qual seria hoje o nosso maior risco na vida? Eu vou te apresentar o paradoxo do risco, algo que a gente nunca pensa a respeito, mas deveria, especialmente se você quer uma vida com muito mais crescimento e muito mais abundância. Então se prepara, porque essa é a conversa de hoje. Sente daqui na curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, a sua academia cerebral e especialista em neurociência comportamental. Hoje é mais um dos nossos capítulos para você aprender mais sobre como seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre algo que o nosso cérebro evita a qualquer custo: risco. E isso foi sim muito importante do ponto de vista da nossa evolução, porém hoje em dia os riscos são diferentes, não são mais riscos de vida necessariamente, e sim riscos que estão ao nosso redor, que o nosso cérebro continua muito vigilante, porque ele odeia risco. Mas, vamos lá, se ele odeia risco, o que realmente ele gosta? O que ele gosta de colocar no lugar do risco? E eu vou te contar até para você avaliar se você também gosta disso, porque saiba você que o seu cérebro vai tender a isso, e se você não fizer nada, se você realmente não olhar para isso e falar, cara, eu não gosto desse negócio, você vai se ver preso exatamente nesta vida que o seu cérebro gosta. Basicamente, então, eu vou começar a relatar o que o seu cérebro gosta. E ele começa, então, no momento de dormir. Geralmente, quando a gente quer dormir, o que acontece? As pessoas deitam para dormir, mas elas no fundo não querem dormir. Elas ficam rolando o dedo ali nas redes sociais ou de repente assistindo televisão, evitando dormir até o último momento. Ou seja, dormir sem querer dormir, até que elas não aguentam mais e pegam no sono. Aí o que acontece? Elas acordam no outro dia com muito mais cansaço. Óbvio, ela não conseguiu dormir a quantidade suficiente de horas. E para piorar, como 78% das pessoas não gostam da própria rotina, elas ainda nem querem acordar. Então elas não estão fisicamente prontas e mentalmente não têm desejo de levantar. E aí o que acontece? Elas ficam enrolando na cama, apertando aquele famoso botão do snooze. Daqui a 10 minutinhos, daqui a 10 minutinhos. E aí, obviamente, elas levantam extremamente atrasadas, sem tempo de nada, muito menos de tomar um café da manhã de qualidade. Elas pegam então qualquer coisa que sirva como comida, no meio do caminho às vezes até, e simplesmente vão para o trabalho. Chegam atrasadas. Todo mundo já olha meio torto, falando, poxa cara, de novo atrasado. E aí, obviamente, a pessoa começa com um clima não positivo. E aí ela vai ainda para piorar, trabalhar em algo que não tem prazer nenhum, fazendo algo que não faz sentido nem para a pessoa e nem para o mundo. Agora, pensa comigo, fazer alguma coisa sem sentido é como se eu pedisse para você pegar uma caixa e aí você movimenta a caixa de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá. De lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. O que vai acontecer com você? Cedo ou tarde, você olha para aquilo e fala, cara, eu estou aqui anos fazendo isso e não gera benefício nenhum, não faz sentido. Aí sabe o que o seu cérebro faz? Automaticamente, quando você está num ciclo como esse, ele busca compensações para nivelar isso. E aí o que acontece? A pessoa se joga na televisão, nas redes sociais, buscando nada mais do que uma compensação. Ela tem uma vida negativa e ela busca algo para chegar no zero mais uma vez. Nisso, o seu cérebro não vê risco nenhum. Sabe por quê? Porque tudo é previsível. Automaticamente ele sabe o que vai acontecer. Qual é o risco quando você já sabe exatamente tudo o que vai acontecer? Não te dá prazer nenhum, mas está tudo bem, porque eu sei o que vai acontecer. O seu cérebro prefere isso. Sabe por quê? Porque o risco pesa muito mais do que o prazer, e sempre que ele tem que escolher entre risco e prazer, ele deixa de lado às vezes o prazer por conta de uma percepção de risco. E a rotina é exatamente isso. Não há risco, você já sabe
sabe, tudo que vem é previsível. E ele ainda sabe, para melhorar ou para piorar, que no final do dia ele vai receber uma pequena dose de compensação, de prazer. Mas olha só que porcaria de vida. A pessoa faz o que ela não gosta, movimenta uma caixa de cá para lá, de lá para cá, chega no final do dia, fica no Netflix, fica nas redes sociais para compensar, porque ela precisa resgatar a energia para que no dia seguinte ela continue movimentando caixas de cá para lá, de lá para cá. É algo que não faz sentido. Sempre que está na rotina se torna previsível, é antecipável. E o nosso cérebro, ele busca a rotina para evitar o risco das surpresas. Só que aqui tem o grande ponto. Há um enorme risco em querer evitar todos os riscos da vida. Por mais paradoxal que isso possa parecer, esse é o maior risco da nossa vida. É exatamente querer evitar todos os riscos da vida. Se você evita todos os riscos da vida, você seguramente, sem risco algum, vai ter uma vida péssima, uma vida que simplesmente entrou na rotina, uma vida que não te dá prazer. É exatamente a ação em direção a riscos, obviamente calculados, que fazem com que você tenha acesso a uma vida diferente, que fazem com que você tenha acesso a projetos, a coisas novas, aquelas que você vai lembrar e falar, cara, que dia incrível. Sem risco, não tem nada disso, especialmente porque há uma relação direta entre risco e retorno. Se você arrisca pouco, você tem retorno baixo. Para você ter retorno mais alto, você tem que arriscar mais, não tem jeito. Ah, André, mas eu não vou me arriscar, eu sou uma pessoa que, poxa, eu sou muito mais da segurança. Então eu te digo com segurança que você, em algum tempo, vai olhar para sua vida e vai falar, cara, por segurança eu deveria ter me arriscado mais. Isso é tipo você falar assim, cara, eu não gosto de risco, então sabe o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou deixar ele na poupança, porque não tem risco aparente. Porém, saiba você ou não, todos os meses você está perdendo da inflação. Então parece não ter risco, mas na verdade é uma certeza de que você está perdendo. E é exatamente a mesma coisa que o nosso cérebro busca. E eu quero que você reflita se isso é o que você quer, porque saiba você que isso é o que o seu cérebro quer. O cérebro fica tranquilo, confortável, não há risco algum, então ele deixa assim, até que você se incomode, até que você olhe para a situação e fale, cara, não é por aí que eu quero. Então lembre-se, querer evitar todos os riscos te leva a ficar parado, porque passam na sua frente oportunidades, passam coisas que você adoraria ter feito e que lá na frente você vai olhar e falar, cara, putz, como eu deveria ter feito aquilo, que saudades, que vontade de ter feito, que arrependimento. E aí o que acontece cedo ou tarde, a gente acaba se descobrindo numa vida chata, mas aí parece que não tem saída. E o que eu te digo é, tem saída. O objetivo deste capítulo, dessa nossa conversa, é exatamente te mostrar que tem saída. E eu quero te sugerir que você pegue essa saída que a gente vai conversar o quanto antes, para que você não se arrependa mais tarde. E o jogo para isso é um jogo interno. Não é simplesmente, então eu vou descobrir qual é o risco que eu quero pegar, eu vou achar um atalho, uma oportunidade. Não é por aí, o jogo é sempre interno, repito. Até porque todos nós temos medos. Não há uma pessoa que não tenha medo. Agora, o grande ponto é que as pessoas que expandem, pessoas que crescem, que impactam, que inspiram outras pessoas, eles têm confiança maior do que o medo. Se você tem uma confiança maior do que o medo, você entra em ação apesar do medo. Percebe como o jogo é sempre interno? É uma balança dentro de você e essa balança, quando ela pesa para um lado, você fica simplesmente parado. Quando ela pesa para o outro lado, você entra em ação. Se o medo é maior do que a confiança, a pessoa trava. Se essa pessoa aprende a estimular a confiança, ela entra em ação. E esse é o ponto, entrar em ação. Essa é a saída que eu comentei. Ação. E quanto mais ação, quanto mais massiva for a sua ação, melhor. E no fundo, sabe o que é pior? A gente sabe disso, mas a gente está preso na rotina, não é mesmo? E a gente acha que não dá tempo. E não é nem desculpa, nós realmente acreditamos que não dá tempo de fazer nada diferente. Muitas vezes a gente tem o desejo de entrar em ação, mas aí a gente começa por conta de uma motivação qualquer e assim que a motivação acaba, a gente para e, consequentemente, a gente acaba começando muito e acabando pouco. Eu nunca vi ninguém chegar a lugar nenhum por ter começado uma infinidade de coisas. É exatamente quando você conclui algo porque você entrou em ação massiva naquela uma coisa que você chega em resultados diferentes da média. E sabe por que as pessoas não fazem isso?
Ah, André, eu tô cansado, eu preciso descansar. Cuidado com essa palavra descansar. Sim, o nosso corpo precisa de uma certa dose de descanso. Só que quando o problema é mental, de você não entrar em ação, o cansaço, ele de fato é mais mental e não é o descanso, não é o fato de você ficar parado que vai resolver. Se você se encontra numa situação que não é adequada, não adianta você ficar parado, descansando, para de repente recuperar energia. Isso é como se fosse assim, cara, eu quero ter mais energia no meu corpo, então quando eu tiver energia, aí que eu vou na academia. Não, você precisa ir na academia, fazer esporte, se movimentar para aí sim ganhar energia. Não é o descanso. Quando o problema é mais embaixo, quando o problema é mais atrás, você realmente precisa interromper este ciclo. Inclusive, eu te desafio aqui, será que você já reparou que as pessoas que mais descansam são exatamente as pessoas que menos têm energia? O que destrói a sua energia não é entrar em ação em direção aos seus objetivos. É exatamente o oposto, é o fato de você não fazer nada. Descansar demais é o que mais cansa as pessoas. E olha que louco isso que eu estou falando. Descansar demais é o que mais cansa as pessoas. A falta de energia e de tempo não são a causa disso, elas são, na verdade, os principais sintomas da falta de ação. E são tão poucas pessoas que realmente entenderam isso que eu resolvi ajudar. Eu criei uma série de 4 lições escritas aqui em brainpower.com.br/lição energia para te mostrar basicamente o passo a passo para você mudar isso dentro do seu cérebro. Eu quero que você mude o padrão mental para você liberar o seu cérebro para que ele possa ter mais energia e mais ação massiva. Se você realmente ler e se comprometer a fazer o que está nestas lições, colocando isso em prática, você seguramente vai produzir no mínimo 2 vezes mais nas mesmas 24 horas do seu dia. E eu te pergunto, se você fizer 2 vezes mais no seu dia, será que isso vai te dar mais energia, mais satisfação, mais orgulho ou menos tudo isso? Seguramente você vai gostar muito do resultado. Então, garanta a sua vaga aqui em brainpower.com.br/lição energia. E agora é a sua hora. É hora de você conectar o que a gente falou com você mesmo. Senão, a informação entra para um ouvido e sai pelo outro. Eu quero que você diga aqui abaixo nos comentários, de 0 a 10, quanto que você considera que você está correndo o maior risco da vida. O risco de não correr nenhum risco. 10, se você evita todos os riscos, você preza sempre pela segurança. E 0, se você se joga em todas as oportunidades, absolutamente todas. Depois então de você avaliar e refletir de 0 a 10 qual é a sua nota, eu queria que você escrevesse qual também é a nota que você considera apropriada, entre sendo 10, nenhum risco a ser corrido, e 0, correr todos os riscos, porque também não é a ideia que você saia de um extremo para o outro. Eu quero que você avalie qual é a situação que você tem hoje e qual é a que você gostaria. Será que correr um pouco mais de risco ou realmente, André, eu preciso correr muito mais risco? Essa é uma reflexão que é extremamente importante e eu gostaria que você realmente tivesse. Então, aguardo aqui abaixo o seu comentário e é isso daí. Essa é uma reflexão que é extremamente importante. Então, eu queria aqui te agradecer pela sua presença. Se você gostou então desse capítulo, aproveita e deixa aqui a sua curtida e também clica aqui em assinar esse canal e te peço, se jogue mais na vida. A gente só tem uma chance. A gente não tem mais do que uma chance, então se jogue nela, até porque uma vida sem nenhum risco não tem graça. Faz isso hoje, afinal, seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o nosso próximo capítulo.